Olá, pessoal. Começando aí a nossa segunda semana de aulas, né? Então, essa aula a gente vai falar sobre matrizes, né? Serão alguns vídeos sobre o tema matrizes. Matriz é um assunto que vocês já estudaram no ensino médio. Quando a gente estava tratando de sistemas de equações lineares, a gente utilizou matrizes também. E agora a gente vai aprofundar um pouco algumas coisas sobre as matrizes, tá? É importante que eu mencione o seguinte: eu estou seguindo essa linha de falar de sistemas lineares e depois falar de matrizes, porque eu estou seguindo a estrutura do livro e a sequência do livro do Anton, tá? Mas muitos professores costumam seguir uma sequência diferente. Começa falando de matriz, determinante, matriz inversa e depois fala de sistemas lineares. Eu estou seguindo essa sequência porque eu recomendei o livro do Anton. Então, quando vocês estiverem estudando pelo livro do Anton, vocês vão sentir mais facilidade, tá? Então, o livro do Anton se chama Álgebra Linear com Aplicações, né? Então, vamos lá. Na aula sobre matrizes, eu vou começar falando de algumas coisinhas que são interessantes. O que é uma matriz? Tá? O que são as entradas da matriz? O tamanho e a ordem. Tá? Isso é o básico, né, sobre matriz. O que você precisa saber? Então, matriz nada mais é do que um agrupamento retangular de números. Então, a gente já viu vários exemplos de matrizes nas aulas anteriores. Então, se eu colocar uma matriz assim, uma matriz que eu vou chamar de B, e aí ela vai ter as entradas 2, 3, 5, 1, 4, 2. Então, a minha matriz é esse agrupamento de números, tá? Bom, o que são as entradas da matriz? As entradas correspondem a cada um desses números. 2 é uma entrada da matriz, o 3 é outra entrada, o 5 é outra entrada, o 1 é outra entrada, e assim por diante, tá? Então, essas são as entradas da matriz. O que é o tamanho da matriz? O tamanho da matriz vai depender do número de linhas e de colunas. Então, vamos falar um pouquinho o que são as linhas e o que são as colunas. Linha é o que está na horizontal. Então, essa daqui, ó, 2, 3, 5, corresponde à primeira linha. Então, vou chamar de linha 1. Aqui, 1, 4, 2. Então, isso daqui é a segunda linha. Então, linha número 2. E o que está em pé é a coluna. Então, aqui é a coluna 1, aqui é a coluna 2 e aqui é a coluna 3. Então, na coluna 1, a gente tem os números 2 e 1, na coluna 2, os números 3 e 4, e na coluna 3, os números 5 e 2. Então, as linhas estão deitadas e as colunas estão em pé, certo? Mas o que eu preciso falar? Então, eu estava falando do tamanho. Qual que é o tamanho dessa matriz B aqui? O tamanho dela é o seguinte: ela tem 2 linhas e 3 colunas. Então, esse é o tamanho da matriz. 2 linhas por 3 colunas. Tá? E a ordem? A ordem é uma maneira de expressar esse tamanho. Nesse caso aqui, a matriz B é uma matriz de ordem 2 por 3, porque ela tem 2 linhas e 3 colunas. No geral, a gente coloca a ordem na matriz da seguinte maneira. A gente diz que a ordem é M por N. O que é o M? M é o número de linhas. E o N é o número de colunas. Tá? Número de colunas. Então, quando a gente falar, essa matriz aqui é 2 por 3. O primeiro valor é o M. Então, ela tem 2 linhas. E o segundo valor, que é o 3, é o N. Então, ela tem 3 colunas. Ok? Então, essa é uma representação básica. Cada entrada dessa matriz, ela é uma entrada que a gente diz que ela é do seguinte tipo. Cada entrada, cada número desse aqui, ele pode ser representado do seguinte modo. B e J. Tá? O que significa esse B com índice aqui e J? Tá? O B, ele corresponde a qualquer uma dessas entradas. O I vai indicar a linha em que essa entrada encontra-se e o J vai indicar a coluna. O que é isso, professor? Não estou entendendo. O que significa, então, isso? Na prática é o seguinte. Se eu perguntar para você quem é o B1, por exemplo, o que o primeiro 1 significa? O 1 aqui, o primeiro 1, ele corresponde à letra I, ele é a linha. E o segundo 1 é o J, que corresponde à coluna. Então, B11 é o elemento que está na primeira linha, na primeira coluna. O
Quem está na primeira linha e na primeira coluna é o número 2. Ele encontra-se tanto na primeira linha quanto na primeira coluna. Então, o B11 dessa matriz B aqui é o número 2. Quem que é o B12? 12, então ele está na primeira linha. Lembra que o primeiro valor que aparece é a linha e o segundo é a coluna. Então, B12 está na primeira linha e na segunda coluna. Então, primeira linha está aqui. Segunda coluna está aqui. Então, é o número 3. Então, B12 é o número 3, é a entrada do número 3. Tá? Então, com isso, você consegue determinar todos os elementos dessa matriz. Se eu falar B21, então o primeiro número é a linha, o segundo número é a coluna. B21 está na segunda linha e na primeira coluna. Então, primeira linha, segunda linha. Segunda linha, primeira coluna é o número 1. E assim por diante, eu consigo determinar todos os elementos dessa matriz. Então, essa anotação é interessante porque ela te diz a localização daquele número, daquela entrada. Então, por exemplo, se eu olhar aqui o B21 e sei que é 1, eu sei que o número que está na segunda linha e na primeira coluna da matriz é o número 1. O número que está na primeira linha e na segunda coluna é o 3, e assim por diante. Tá? Em geral, a gente escreve uma matriz da seguinte maneira. Tá? Uma matriz qualquer. Uma matriz qualquer de ordem M por N, e eu acho que eu já fiz isso em aulas anteriores quando eu estava falando de sistemas lineares, né? Então, uma matriz de ordem N por N, ela vai ser o seguinte. O primeiro elemento aqui é o A11. Professor, por que você usou B aquela hora e agora você está usando o A? O B é porque eu tinha chamado a outra matriz de B. Essa matriz aqui eu estou chamando de A, então estou usando a letra A aqui dentro. Isso é algo meio que convencional para a gente, mas não necessariamente precisa ser assim. Você pode usar outra letrinha aqui dentro, que não tem problema não. Desde que você respeite aqui essa simbologia colocando os índices aqui. O número da linha e o número da coluna que se encontra. Então, eu coloquei A11, porque ele está na primeira linha e na primeira coluna. Agora, eu vou colocar aqui, ó, A12. O 1 é porque está na primeira linha, o 2 porque vai estar na segunda coluna, né? Depois vem A13 e assim por diante, até chegar no A1, o que aqui? A nossa matriz é N por N. N é o número de linhas e N é o número de colunas. Então, esse primeiro valor está na primeira linha, primeira coluna. Primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, terceira coluna. Aqui vai ser primeira linha, mas a matriz eu quero que ela tenha quantas colunas? N colunas. Então, aqui vai ser A1N. Porque ela vai estar na primeira linha e na coluna de número N, na enésima coluna que a gente diz, tá? Aqui embaixo, vamos lá, segunda linha. Então vai estar o A21, está na segunda linha, primeira coluna. Depois o A22, A23, depois A2N. 2N porque está na segunda linha e está na enésima coluna, ok? E a gente vai dando sequência aqui, ó. Aqui vai estar o A. Qual linha que esse A está? São várias linhas aqui. O total de linhas da matriz, eu coloquei esses 3 pontinhos, para indicar que essa daqui, vão ter várias linhas nessa matriz, além dessas duas que eu já escrevi, vão ter várias, mas a última linha dela vai ser a linha vai ser a enésima linha, né? Então, a linha de número N. Então, essa entrada aqui ele vai estar na enésima linha e na primeira coluna. Então, ó, primeira linha, primeira coluna, segunda linha, primeira coluna, enésima linha, primeira coluna. Então, está na enésima linha da matriz, mas está na primeira coluna. E aí eu vou seguir fazendo assim para as outras. Ó. Aqui vai estar na enésima linha, mas vai estar na segunda coluna. Aqui vai estar na enésima linha, mas vai estar na terceira coluna. E por último, vai estar na enésima linha, que é essa daqui, e vai estar na enésima coluna. Então, M. M é a linha que se encontra e N é a coluna. Então, essa matriz aqui é o que a gente chama de uma matriz geral de ordem M por N, com M linhas e N colunas. Beleza? Então, isso é só uma notação que a gente utiliza. É muito comum, em alguns livros, a gente ter o seguinte também.
Quando ele vai falar de matriz, ele escreve assim, a matriz A igual a IJ, e aí ele coloca assim, sendo que o I vai de 1. O que é esse I aqui? A gente já falou que é a linha. O I, então, ele pode estar, qualquer elemento dessa matriz A, ele vai estar no valor de linha e no valor de coluna. Tá? Então, se a minha matriz é M por N, o M é o número de linhas, então a linha que eu vou escolher para colocar aqui no índice, ele vai começar do 1 e pode ir até a enésima linha. Então, o I é uma letrinha que vai de 1 até N, e o J é uma letrinha que vai de 1 até N, porque a minha matriz tem N colunas. Professor, essa anotação é confusa de entender, é mais difícil, né? Porque o que acontece? O A e J, ele corresponde a qualquer entrada dessa matriz, né? Então, eu estou dizendo que a minha matriz A é uma matriz do tipo A e J, em que o I é uma letrinha que vai variar de 1 até N, e o J é uma letrinha que vai variar de 1 até N. Então, esses valores vão sendo sucessivos. Por exemplo, o primeiro termo aqui, o I vale 1 e o J vale 1. No segundo caso aqui, a gente tem A no 2, ou seja, o primeiro número vale 1, e o segundo número vale 2. E assim por diante. Aqui eu tenho o primeiro número vale 1 e o segundo vale N. Então, vai variando a posição, de acordo com a posição do número, tá? Então, para explicar melhor, eu estou seguindo exatamente o que está no material e tentei fazer lá com bastante didática para que vocês entendam essas duas notações. Tá? Então, só para que você entenda um pouco melhor, se eu quiser saber quem são as entradas da primeira linha, então, quem são as entradas da primeira linha? O que eu vou fazer para saber quem são as entradas da primeira linha? A primeira linha é quando o valor de I é igual a 1. Lembra que o I é a linha e o J é a coluna. O I corresponde à linha e o J à coluna. Se eu quero saber os elementos que estão na primeira linha, eu vou fixar o I igual a 1, porque a primeira linha, o I igual a 1. Então, primeira linha, eu vou fixar o I igual a 1. E o que eu vou fazer com o J? O J vai caminhando de 1 até N. Olha só. Vou pegar a primeira entrada. A. Essa entrada é o do tipo A e J. Então, quem que é o I? O I a gente está dizendo que são as entradas da primeira linha. Fixei I igual a 1. Então, vai ser A, 1, e depois vai vir o valor de J. O valor de J ele caminha de 1 até N. Então, vai ser A, 1. Qual é o primeiro valor do J? 1. O próximo valor do J. Então, vamos lá. O I igual a 1, que a gente está fixando os termos da primeira linha, e o J. O J vai valer 2. O J vai caminhando aqui. 1, 2, 3, 4, até chegar no N. Então, A, 1, 2. Depois, A está na primeira linha 1. E o J? O J já foi 1, já foi 2, agora vai ser 3. E eu vou seguindo assim por diante, até eu ter a entrada que está na primeira linha, só que está na enésima coluna, porque o J vai variar de 1 até N, aqui, ó, de 1 até N. Então, o J foi 1, 2, 3, por último N. Então, essas entradas aqui correspondem às entradas que estão na primeira linha, porque o I igual a 1 está fixo. Ó. O I igual a 1 está aqui, está aqui, está aqui e aqui. Então, o I eu fixei 1 e quem está variando é o J. O J foi 1, 2, 3 até N. Olha só para essas entradas aqui e vê se não bate com essas que estão na minha primeira linha lá. A11, A12, A13, A1N. Se eu quiser saber os valores que estão na minha segunda linha, o que eu vou fazer? Segunda linha. Segunda linha significa que o valor de I vai ter que ser 2, porque ele está na segunda linha. Então, eu vou fixar o I igual a 2 e vou fazer o J variando de 1 até N novamente. Então, a primeira entrada vai ser A, I vale 2 e o J começa do 1. A2, 1. Depois A, o I vale 2 e o J vale 2. Depois A, 2, 3. Então, ó, o I está sempre sendo igual a 2. E o J está variando. 1, 2, 3 e assim por diante. O J vai chegar no máximo até o N,
porque essa matriz tem N colunas, então vai ficar A2N. O I está fixado em 2 e o J está variando, 1, 2, 3, N. Então, essas aqui são as entradas da segunda linha. Confere lá com a matriz, ó. A21, A22, A23 e A2N. Entendeu? Então, se você quiser, agora já foi a primeira linha e a segunda linha, vamos supor que eu queira a terceira coluna da minha matriz. Como é que vai ser? Os elementos, as entradas que estão na terceira coluna. Para eu achar as entradas da terceira coluna, a coluna é o quê? É o J. Então, terceira coluna, eu vou ter que fixar o J igual a 3. E quem que eu vou ter que mexer agora? Vai ser o I. O I, a entrada que corresponde à linha, varia de 1 até M. Tá? Então, vamos lá. A primeira entrada vai ser o quê? A. O I vem primeiro, depois o J, correto? Quem que é o I? Primeiro valor de I? 1. E o J é o valor fixo, que é o quê? 3, porque a gente está pegando todas as entradas da terceira coluna. Então, A1, 3. Depois, A, o I já foi 1, agora o I vai ser 2. E a coluna que está na terceira, o J é fixo, 3. Então, ó, depois A, 3, 3. Então, o J está fixo, que é a coluna, o J igual a 3, então, ó, J igual a 3, J igual a 3, J igual a 3. E quem está variando? O I. O I está variando 1, depois 2, depois 3. E o I varia até quanto? Vai até M. Então, o I aqui, ele está variando, começando do 1, depois o 2, o 3, até M. Mas o J é fixo, igual a 3, porque eu estou pegando todas as entradas que estão na terceira coluna. Então, se você olhar na terceira coluna dessa matriz, essa coluna aqui, ó, está em pé. A13, A23, até AM3. A13, A23, A33, AM3. Tudo que está nessa sequência aqui. Deu para entender? Então, isso daqui são as duas notações que a gente costuma utilizar para matrizes. Eu acho que fica claro entender quando a gente utiliza essa maneira de explicar aqui, tentando obter as entradas que estão na primeira linha, na segunda, na primeira coluna, na segunda coluna, na terceira coluna e assim por diante. Tá? Bom, dito isso, vamos falar um pouquinho sobre algumas matrizes especiais. Na última aula, a gente vai voltar a falar de matrizes especiais, tá? Mas aqui eu quero só falar rapidamente o que a gente tem sobre as matrizes especiais. Então, vamos lá rapidinho aqui. Matrizes especiais. Deixa eu apagar aqui. Acho que eu vou deixar isso aqui no canto, talvez eu precise. Bom, a primeira matriz especial que a gente vai falar é chamada de matriz retangular. O que significa matriz retangular? Bom, é fácil você perceber que uma matriz é retangular se o número de linhas e de colunas é diferente, então vai ser um retângulo. Se o número de linhas e de colunas for igual, então eu tenho um quadrado, certo? Então aqui, o que é a matriz retangular? É uma matriz M por N, em que o M é diferente de N. Tá? Então, por exemplo, eu tenho uma matriz aqui, vou chamar de C, em que as entradas dessa matriz são 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá aqui essa matriz. Essa matriz é retangular? Vamos lá, tem quantas linhas? 2. Então, o que a gente tem? 2 linhas por 3 colunas. 2 por 3. Então, se essa matriz é 2 por 3, o N é diferente do N. Então, a gente tem uma matriz retangular. Fácil, né? Simples. O que é uma matriz coluna? Vamos lá. Matriz coluna. A matriz coluna também é chamada... A matriz coluna, ela também é chamada de vetor coluna, tá? Um vetor, ele pode ser escrito na forma matricial. Mas vamos lá, o que é a matriz coluna? Coluna é aquela matriz que só tem uma coluna, por exemplo. 2, 3, 4. Então, essa matriz aqui, ela é uma matriz, qual é a ordem dessa matriz? Ela tem quantas linhas? 3 linhas e uma coluna.
Então, ela é uma matriz M por N, ela é uma matriz M por, 3 por 1. Tá? Então, sempre que o número de colunas for igual a 1, essa matriz é chamada de matriz coluna. Então, toda matriz que é de ordem M por 1. Ou seja, em que o N não é M por N, é M por 1, porque o N sempre vai valer 1. Ou seja, essa matriz sempre vai ter uma coluna. Tá? Por que a gente chama matriz coluna de vetor coluna, como eu já tinha dito? Porque a gente vai estudar mais para frente os vetores e vai ser comum utilizar essa notação para representar um vetor, para realizar algumas operações e tudo mais. Então, quando eu tiver um vetor, por exemplo, 2, 3 e 4, esse vetor 2, 3, 4 pode ser representado na forma matricial como uma matriz coluna desse jeito, beleza? Além da matriz coluna, tem a matriz linha. Muda alguma coisa? Muito pouco. A matriz linha, a diferença é que ela vai ter apenas uma linha. Então, a matriz linha, ela vai ter apenas uma linha. O que significa isso? Se eu pegar uma matriz A igual 2, 3, 4. Botei aqui com vírgula como se fosse um vetor, né? 2, 3, 4. Então, essa matriz aqui é uma matriz linha porque ela tem uma linha. Ela tem uma linha, mas ela tem 3 colunas, tá? Então, toda matriz que tenha apenas uma linha, ela é chamada de matriz linha. Então, essa matriz, qual é a ordem dela aqui? Vamos lá. Qual é o número de linhas? 1. Qual é o número de colunas? 1, 2, 3. Então, ela tem uma linha e 3 colunas. Toda matriz que for de ordem 1 por n, ou seja, tem uma linha e tem diversas n colunas, ela é chamada de matriz linha, beleza? Matriz quadrada. Então, eu já falei de matriz retangular, em que o número de linhas é diferente do número de colunas. A matriz quadrada é o contrário disso. O número de linhas é igual ao número de colunas, tá? Então, vamos lá. Matriz quadrada agora. Lembrando que a matriz linha ela pode ser chamada também de vetor linha, pelo mesmo motivo, tá? Matriz quadrada. A matriz quadrada é quando o número de linhas é igual ao número de colunas, m igual a n, tá? Então, a gente viu já vários exemplos de matrizes quadradas ao longo das outras aulas. Então, o que eu botei aqui? Uma matriz quadrada é uma matriz que pode ser assim, por exemplo, ó, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Essa daqui é uma matriz quadrada. E essa matriz, ela tem ordem 3 por 3. Na matriz quadrada, a gente costuma resumir. Em vez de falar que ela é 3 por 3, ou seja, tem 3 colunas, a gente simplesmente fala que é uma matriz quadrada de ordem 3. E aí já subentende-se que se ela é de ordem 3 e é quadrada, o número de linhas é igual ao número de colunas, que é igual a 3. Né? Tem 3 linhas e 3 colunas. Então, essa é uma matriz quadrada de ordem 3. Existe uma representação geral para a matriz quadrada, né? Como essa representação geral aqui é para uma matriz retangular, né? Então, essa daqui é para uma matriz que tem o quê? M linhas e N colunas. Existe a representação dela, uma representação desse tipo, uma matriz quadrada. A diferença é que aqui a gente vai ter o quê na matriz quadrada? N linhas e N colunas. O número é igual, de linhas e de colunas. Então, por exemplo, se eu pegar uma matriz geral, ela vai ser A11, A12, seguindo a mesma sequência lá. A1N, A21, A22, A2N. AN1, AN2 e ANN. Eu copiei o que está ali, tá vendo? Só que aqui a diferença é que o número de linhas é igual ao número de colunas. Então, aqui a gente vai colocar a N1, a N2 e a NN. Essa é a alteração de uma matriz retangular para uma matriz quadrada. Por quê? Porque o número de linhas e colunas é igual. Então, eu não preciso colocar M e depois N, duas letras diferentes. Então, fica tudo N e N. E a gente diz que essa matriz tem ordem N, tá? Então, esse é o exemplo da matriz quadrada. Numa matriz quadrada, a gente tem várias coisas que a gente pode estudar e que a gente vai estudar sobre a matriz quadrada. A primeira coisa da matriz quadrada que a gente precisa entender é o que é a diagonal principal, tá?
Então, dada uma matriz quadrada como essa, de ordem n, o que é a diagonal principal? Então, a primeira coisa, dentro da matriz quadrada, quando eu falo de diagonal principal, estou falando só de matriz quadrada, tá? Então, o que é a diagonal principal da matriz quadrada? A diagonal principal da matriz quadrada são essas entradas que estão aqui na diagonal. É essa diagonal aqui que é chamada diagonal principal. Então, a diagonal principal, você pode perceber, os índices das entradas. 1, 2, 2, 3, 3, N, N. Então, toda entrada do tipo A e J, em que o I é igual ao J, é uma entrada que corresponde à diagonal principal. Então, a diagonal principal dessa matriz aqui é o A11, A22, A33, ANN. Então, essa é a diagonal principal. São essas entradas aqui. Por exemplo, nessa matriz A que eu coloquei aqui, a diagonal principal é o 2, 1 e 7. Então, essa é a diagonal principal dessa matriz. Beleza? Bom, o que é a diagonal secundária? A diagonal secundária são todas as entradas. Diagonal secundária. São todas as entradas em que I mais J é igual a N mais 1. São todas as entradas do tipo A e J em que I mais J é igual a N mais 1. Que não entendeu? Então preste atenção que é facílimo de entender isso daqui. Vou fazer o seguinte. Qual que é a ordem? Estou pegando esse exemplo aqui, essa matriz A aqui. Qual que é a ordem dessa matriz? Ela é uma matriz de ordem 3, ou seja, o N dela vale 3. Coloca o 3 aqui. Então, o I mais J vai ficar igual ao quê? Não é N mais 1? Vai ficar 3 mais 1. Ou seja, o I mais J, 3 mais 1 dá 4. Toda entrada dessa matriz em que a soma dos índices I e J der 4 está na diagonal secundária. Tá? Então, vamos exemplificar para ficar mais fácil de entender. Nessa matriz aqui, o que eu tenho? Essa entrada é a 1, essa é a 2, essa é a 3. Essa é a 21, a 22, a 23. A 31, a 32, a 33. Tá? Vamos lá. Pegando no caso de uma matriz 3 por 3, a gente viu que, colocando o N igual a 3 aqui, 3 mais 1 dá 4. Então, a soma dos índices que der 4 vão corresponder aos elementos que estão na diagonal secundária. Então, olha só, somando as duas entradas aqui, 1 mais 1 dá 2. Então, não deu 4, se não deu 4, não está na diagonal secundária. 1 mais 2 aqui dá 3, também não está na diagonal secundária. 1 mais 3 dá 4. Os índices aqui, 1 e 3, somando dá 4. Então, esse valor aqui está na diagonal secundária. Então, deixa eu circular aqui. Esse aqui está na diagonal secundária. Então, você segue adiante. 2 mais 1 dá 3, não é igual a 4, não está na diagonal secundária. 2 mais 2 dá 4. Então, se a soma dos índices der 4, está na diagonal secundária. 2 mais 3 dá 5, não está. 3 mais 1 dá 4, está na diagonal secundária. 3 mais 2 dá 5, não está. 3 mais 3 dá 6, também não está. Então, todas as entradas em que a soma dos índices der 4 vão estar na diagonal secundária de uma matriz de ordem 3. Ah, professor, e se for uma matriz de ordem 4? Se for uma matriz de ordem 4, o N vai ser igual a 4. Então, como é que vai ficar nessa formulinha aqui? O I mais J vai ter que ser 4 mais 1. 4 mais 1 dá 5. Então, numa matriz de ordem 4, todas as entradas I mais J, todas as entradas do tipo A e J, em que a soma I mais J der 4 mais 1, ou seja, der 5, vão estar na diagonal secundária. Beleza? Então, isso aqui é fácil de entender. Isso aqui é só uma anotação que é muito utilizada no livro. Toda entrada do tipo A e J, em que a soma I mais J corresponde a N mais 1, onde N é a ordem da matriz,
ela está na diagonal secundária. Então, a diagonal secundária desse exemplo é isso daqui. Bom, diagonal secundária, traço de uma matriz. O que é o traço? A gente já falou de diagonal principal, né? O traço é a soma das entradas que estão na diagonal principal, não é na secundária. A soma das entradas da diagonal principal são traços da matriz. Lembrando, diagonal principal é em matriz quadrada, diagonal secundária, matriz quadrada, traço de matriz quadrada, tá? Tudo isso obrigatoriamente matriz, a gente está falando só de matrizes quadradas. Então, o que é o traço da matriz? O traço da matriz quadrada, ele é a soma dessas entradas aqui da diagonal principal. Então, o traço, que a gente simboliza assim, o traço da matriz A, PR com A de parênteses. O traço da matriz A vai ser a soma das entradas. 2 mais 1 mais 7, 2 mais 1 dá 3, 3 mais 7 dá 10. Então, essa matriz tem o traço igual a 10. Beleza? Isso é fácil também. Seguindo adiante. Matriz triangular inferior, matriz triangular superior, tá? Então, matriz triangular inferior. Aí na apostila eu denotei assim, né? São as entradas do tipo A e J igual a zero. É a matriz que tem as entradas do tipo A e J igual a zero quando o I é menor que o J, né? Então, isso é a matriz triangular inferior. Então, o que significa isso daqui? Vou pegar o exemplo aqui da nossa matriz que já está escrito aqui, ó. Peguei a minha matriz quadradinha bonitinha aqui, e aí vamos tentar ver o que é a matriz triangular inferior. Sempre que o I for menor que J, a entrada vai ter que ser zero. Ah, se o I for igual a J, então pode ser diferente de zero. Se o I for maior que J, então diferente de zero também. Tá? Então, sempre que o I for menor que o J, então essa entrada tipo A e J tem que ser igual a zero. Então, vamos avaliar aqui. 1. O I é 1, o J é 1. O I é menor que o J? Não. 2. O I é 1, o J é 2. O I é menor que o J? Sim. O 1 é menor que 2. Então, aqui vai entrar 0. Vou colocar um exemplo aqui de matriz triangular, né? Então, tem o A com 1. O A, 2 vai ser 0. Por que vai ser 0? Porque o I vale 1 e o J vale 2. E o valor de I é menor que o valor de J. Ou seja, o número de linha, o número que indica a linha dessa entrada é 1 e o que indica a coluna é J. E está na primeira linha, na segunda coluna, o 1 é menor que o 2. Então, vamos lá. A12. Depois vem o quê? A13. 13, o elemento A13 ele vai aparecer aqui. O 1 é menor do que 3. Então, se o 1 é menor do que 3, então a entrada tem que ser 0 para que essa matriz seja triangular inferior. E aí, vamos lá. Aqui vai vir A21. 21 significa o que para mim? Segunda linha, primeira coluna. E aqui a gente tem o quê? O A21. O I é menor do que o J? Não. Então vai ser um número qualquer. A22. O I é menor do que o J? Não, é um número qualquer. Sempre que o I for menor que o J, vai ser 0. Então, se você for fazendo assim, ó, aqui você vai obter a N1, a N2, aqui vai ser, aqui vai o A33 embaixo, né? E a gente vai seguindo assim. Então, essa matriz que é chamada de triangular inferior, ela tem vários números, quaisquer números aqui, nesse triângulo inferior. E esse triângulo inclui a diagonal principal, e acima da diagonal principal a gente tem ali um triângulo só formado por zeros, tá? Então, se eu colocar esse exemplo aqui, por exemplo, letra B.
essa matriz é uma matriz triangular inferior, porque todas as entradas aqui, ó, acima do triângulo, são iguais a zero. Na prática, você pegar as entradas em que o I é menor que o J, todas elas vão ter entrada igual a zero. Então, esse zero aqui, por exemplo, é porque ele está na entrada, o quê? Está na primeira linha, segunda coluna. 1 é menor que 2. Esse daqui está na primeira linha, terceira coluna. 1 é menor que 3. Esse daqui está na segunda linha, terceira coluna. I é menor do que J. 2 é menor do que 3. Então, sempre que o I for menor do que J, vai ter entrada igual a zero. E as outras entradas podem ser quaisquer números. Beleza? Então, isso é a matriz triangular inferior. Espero que tenha ficado bem claro. Bom, o que é a matriz triangular superior? Essa é inferior. A superior vai ser exatamente o contrário. Então, agora vai ficar mais fácil de falar para vocês o que é a matriz triangular superior. Se na inferior o A e J, a entrada A e J é igual a zero sempre que o I for menor que J, então, na triangular superior, o A e J vai ser igual a zero sempre que o I for maior que J. Então, é só inverter a nossa análise e aí a gente vai ter um exemplo aqui. Por exemplo, no matriz C, eu vou colocar 2, 3, 4, 5. Tá? Vou puxar para cá um pouco para ficar mais didático. O que acontece nessa matriz aqui? A gente tem um triângulo superior aqui. Galera, eu estou falando muito sobre essa notação, A e J igual a zero e tal, porque vocês precisam aprender a interpretar a linguagem matemática nos livros. E muitas vezes o livro coloca isso aqui de maneira direta e já parte como se você tivesse entendido. Então, é minha função fazer com que você aprenda a entender o que está escrito no livro. Tá? Então, é por isso que eu estou perdendo tempo aqui para poder a gente parar, não perder tempo, até a maneira equivocada de falar, né? Estou gastando um tempo para poder fazer com que vocês entendam o que são as notações matemáticas, o que cada símbolo significa, porque é importante para que vocês estudem sozinhos. Então, vamos lá. O que significa o A e J ser igual a zero sempre que o I for maior que J? Pega essa entrada aqui que é zero. O que tem nessa entrada? Ela está na segunda linha, então é A2, e na primeira coluna, A2, 1. Ou seja, o 2 é maior do que o 1. O I é maior do que o J. Então, a entrada é zero. Essa daqui está na terceira linha, na primeira coluna. O I é maior do que o J, por isso que é zero. E aqui está na terceira linha, na segunda coluna. O I é maior que o J, 3 é maior que o 2, por isso que a entrada é zero. E toda entrada que o I for maior que o J, se ela for igual a zero, então se trata de uma matriz triangular superior. Beleza? Matriz diagonal. A matriz diagonal é aquela matriz que ela é triangular superior e inferior ao mesmo tempo, tá? Então, matriz diagonal a gente chama de matriz diagonal. De novo, matriz diagonal, obrigatoriamente, ela é uma matriz quadrada, tá? Assim como a triangular, superior, inferior, né? Então, matriz diagonal é aquela que ela é triangular superior e inferior ao mesmo tempo. Ou seja, é uma matriz em que só tem a diagonal. Por exemplo, essa da matriz, olha só, ela é diagonal superior e inferior ao mesmo tempo. Então, ela sendo superior e inferior ao mesmo tempo, o que aparece para mim é só a diagonal dela. A gente diz que o A e J, né, a notação de livro aí, o A e J é igual a zero, sempre que o I for diferente do J. Então, por exemplo, essa entrada aqui é A1, 1, o I é igual a J. Se o I é igual a J, é um número qualquer. Se eu pegar essa entrada aqui, ela é a entrada que está na primeira linha e na segunda coluna, 1, 2. A entrada aí é diferente da J, o índice I é diferente de J. Primeira linha e segunda coluna, 1 é diferente de 2, então a entrada é zero. Tá?
Então, na matriz diagonal, a gente só tem a diagonal. Bom, matriz escalar. A matriz escalar é um tipo de matriz diagonal, só que é uma matriz diagonal específica. Ela é a matriz escalar, é aquela matriz em que, vou dar um exemplo aqui, todas as entradas que estão na diagonal principal são iguais. Tá? Então, ela é uma matriz diagonal, a matriz escalar é uma matriz diagonal, só que as entradas da diagonal são todas iguais, e isso caracteriza uma matriz escalar. Tá? Então, ela é um caso particular de uma matriz diagonal. Matriz identidade. O que é a matriz identidade? Matriz identidade. Tem alguns livros que chamam de matriz unidade também, né? Então, a matriz identidade é aquela que a gente já falou nas últimas aulas. É uma matriz assim, né? Ela é obrigatoriamente uma matriz o quê? Quadrada. Né? Ela acaba sendo uma matriz escalar também. Então, a matriz identidade é um tipo de matriz escalar, que é também um tipo de matriz diagonal. E a diferença, né, que eles têm é que na matriz identidade, a diagonal não só tem que ter todos os valores iguais, mas todos os valores têm que ser iguais a 1. Na matriz escalar, pode ser tudo igual a 1, tudo igual a 2, tudo igual a 3, qualquer valor. Na matriz identidade, a diagonal toda tem que ter todas as entradas iguais a 1. Tá? Então, a gente diz na notação de livro que o A e J tem que ser igual a 1 sempre que o I for igual a J. Né? Porque se você pegar na diagonal principal, ó, 1, 1, o I é igual a J. Sempre que o I for igual a J, o valor que vai estar na matriz vai ser 1. Ó. A, 2, 2, o I igual a J, então a entrada é 1, e assim por diante. Tá? E, para fechar, então, ver se tem mais alguma coisa. E a matriz zero ou nula, né? Que é a matriz que só tem zero. E aí, aqui, a matriz de identidade é uma matriz quadrada, mas a matriz nula, que alguns livros chamam de matriz zero, né? Ela não precisa ser necessariamente quadrada. Então, qualquer matriz, a gente denota geralmente ela com um zerinho assim, e tem as entradas todas iguais a zero, não necessariamente a matriz sendo quadrada, né? Ela é chamada de matriz zero. Todas as entradas dela são iguais a zero. Beleza? Então, fechou a primeira parte aqui sobre matrizes especiais, acho que não faltou nada. Aí, na próxima aula, a gente dá continuidade, vamos falar um pouquinho sobre igualdade de matrizes e as operações matriciais. Eu acho que vai ser uma aula um pouquinho mais extensa. Tá bom, galera? Bons estudos aí, e a gente volta com mais uma aula já já.